E aí? Eu sou o Thiago, sou mestre em psicologia, e hoje eu queria falar um pouco, partindo de uma frase que tem no livro do Stephen Hayes, Strousel e Wilson, sobre a nossa mente falando com a gente. Eles falam o seguinte: quando você está muito ocupado em ser o que sua mente diz que você é, deixar de lado seus hábitos normais se torna impossível, mesmo quando isso seria, obviamente, útil. Isso tem a ver com o que eu falo, de certa forma, repetidamente, sobre a ideia de um eu dinâmico. A gente acredita que existe um eu estático, e existe, ele é relativamente estável, só que essa ideia também, na verdade, esse eu ele é reconstruído pelo nosso cérebro constantemente. Então dá a impressão que eu sou eu sempre. E é necessário que seja assim. Imagina, né? Amanhã eu acordo como outra pessoa. Fica difícil viver. Então isso tem funções positivas, tem funções, tem efeitos negativos também. Que é esse do... O Hayes, por exemplo, ele é o criador da terapia de aceitação e compromisso. É muito legal. Eles falam muito dessa ideia da mente que fica falando, né? Até separar isso é bom, né? Já é uma... Inclusive, muitas técnicas se baseiam nisso, que é eu separar a minha mente que fala de mim, né? No fundo, todo sou eu, né? Entre aspas. Porque o eu é um complexo de coisas, né? Mas então, a minha mente diz que eu sou uma coisa e eu tendo a seguir esse discurso habitualmente. Esse é o ponto. Só que, e aí isso pode ser muito útil para você, seria legal você começar a observar. A sua mente pode te dizer muita coisa que te limita. Por exemplo, aí não é nem a sua mente, né? Porque você pensa, por exemplo, eu sou tímido. Logo, né, você afirmou. Sua mente te disse isso, né? Você ouviu, você declara isso. Você não vai fazer coisas que não combinam com a timidez, né? Aí, por exemplo, você pode ficar nervoso, pode não querer se expor muito. E tem várias coisas que envolvem isso que podem ser positivas para você. Só que, como você acredita nisso, e é um papo meio louco, mas calma que a gente chega lá. Você dizer assim, ou sua mente, essa ideia de você ser tímido, ela é uma afirmação que ela depende de certas informações, pode estar mais ou menos correta, mas o mais importante é que ela não precisa ser determinante do futuro. Então, mesmo que você acredite realmente, realmente eu sou tímido, porque eu vejo uma história, etc., e eu fui assim. Só que se você se prende nessa ideia, você fica ouvindo essa voz dizendo, não, você é tímido, não, você não consegue fazer isso, não, você vai passar vergonha, não, etc. Você não faz as coisas. Isso te impede de fazer muitas coisas. E, óbvio, eu sei que fazer coisas, por exemplo, nesse exemplo, especialmente da timidez, é se colocar num certo risco, né? Por exemplo, eu tenho medo da reação das pessoas, delas me julgarem. E se eu me exponho a pessoas, é possível que elas vão me julgar. Não é uma... Tá certo. Só que tem várias coisas envolvidas nisso que podem te prejudicar, te limitar. E, na verdade, você pode mudar essa ideia de que você é tímido. Uma forma de mudar é se expondo. Então, é difícil pra caramba, eu sei. Que justamente você se protege por causa da timidez. Então, essa ideia de timidez, essa fala da timidez, ela te impede de ter ações e se expor a situações e informações que ajudem a mudar a sua ideia de que você é tímido. A mudar o seu eu mesmo. Porque quando você se identifica com essa ideia, você acredita nela, vira parte do seu eu, você se cola. É uma fusão cognitiva. Então você é aquilo. Só que você pode se separar dessa ideia. Por exemplo, e esse se encaixa com uma técnica que eu falei esses dias e está lá no e-book Psicologia Prática, que é um livro de técnicas, são 107, para um monte de coisa. Tem técnicas para ansiedade social, no caso, tem para ansiedade geral, estresse, um monte de técnica. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês lerem a página e saber mais. Se essa técnica não está lá, deveria estar, e se não está, eu vou colocar. Porque a ideia do fingir até conseguir.
Eu vou dar o exemplo usando esse caso da timidez. Eu sou razoavelmente, eu já fui mais tímido, mas o que eu fazia? Eu agia como se não fosse, entende? Então, por exemplo, tinha aquelas coisas de você entra numa sala nova, aí tem aquele negócio, fale sobre você, ou sei lá o quê. Geralmente eu era o primeiro a fazer essas coisas, eu me expunha deliberadamente, porque é o que eu teria que fazer, sabe? E acho que eu tinha uma ideia intuitiva já de certas coisas, de que eu tinha que me expor e eu tinha que fazer aquilo. E eu meio que fingia, assim, agia como se não fosse. Eu tava nervoso no fundo, né, o coração acelerado, aquela coisa toda, mas eu fazia aquilo. E, inclusive, isso foi uma das coisas que me ajudou bastante a lidar com essas questões de ansiedade social. Outro exemplo, eu até falei esses dias também, pode ver no Instagram lá, se você estiver vendo pouco depois que eu lancei o vídeo, que era sobre certas coisas que ajudam você a realizar as coisas. Uma delas é você se expor e treinar. Então, eu também, na faculdade mesmo, né? Tinha ocasiões que eu sabia que eu ia ter que falar várias vezes em público e tinha ocasiões que eu não era obrigado, mas tinha a possibilidade. E eu me expunha, eu falei, vou falar porque eu preciso treinar. Até falar na internet, né? Durante muito tempo eu teve essa vergonha inicial, essa inibição, e com o tempo foi ficando tranquilo, porque eu sabia que eu tinha que me expor. Então essas ações, elas contradizem esse discurso que a gente ouve, né? Pode dizer, você é tímido. Pode até ser que seja verdade, mas o problema é se esse eu sou tímido, essa ideia te paralisa. E aí você não faz nada, porque eu sou tímido, não tem como. Vou sempre sofrer, vou evitar, vou fugir de tudo. O Reis, inclusive, fala muito disso, a terapia de aceitação e compromisso é muito sobre isso, que é você enfrentar situações, você fazer as coisas mesmo com desconforto, mesmo evitar a evitação. Então, em vez de fugir e evitar a ansiedade, etc., você enfrentar. E isso resolve muita coisa. Não é fácil. Eu entendo completamente. Todo mundo passa por essas fases de estar desconfortável, de querer fugir das coisas e ter que fazer muitas vezes, mas faz parte. Então, assim, dando um resumo e para te tornar essa ideia mais clara para você levar, começar a perceber o que essa voz te diz e ver se ela tá te atrapalhando, sabe? Porque isso é um hábito também, né? Você sempre vai te dizer, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada, eu vou ser rejeitado. Sempre você vai ter discurso, só que várias vezes a voz está errada, várias vezes você muda desobedecendo a essa voz, ela fala, não faça nada porque você vai sofrer. Às vezes vai mesmo, tem processo que vai, né? Vai ser rejeitado, vai sentir ansioso, vai sentir vergonha, mas depois disso, esse processo de fazer as coisas mesmo assim, ele te ajuda a superar um monte de coisa. Então você tem que muitas vezes desobedecer a sua voz. E isso é legal, você se descolar um pouco dessa voz e pensar, tá me dizendo que eu sou tímido, sai lá, vou ver, eu posso agir diferente, eu posso tentar ser uma pessoa diferente. Outra coisa que ajuda, também está lá no livro, explicado melhor, é você usar modelos. Então você pega alguém que você acha, essa pessoa desempenha bem isso que eu quero fazer. Por exemplo, explicar coisas. Um modelo que eu tenho que eu gosto muito é o Clóvis de Barros. As aulas dele eu adorava. Lógico que eu não sou igual a ele, as aulas não são tão legais, mas aprendi muita coisa e mudei muita coisa observando e tentando imitar mesmo um pouco. É uma forma de aprendizagem, tá tudo certo, né? Com o tempo você vai se tornando aquilo ali. Igual eu fiquei palestrinha pra caramba, né? De tanto desenvolver esse negócio de falar e explicar, etc. Eu fiquei palestrinha. Aí tá na minha vida real eu dando palestrinha pra gente que às vezes nem quer saber, né? Acontece, mas é um efeito negativo de coisas muito positivas. Então tá tudo certo. Então assim, era essa a ideia. Queria saber o que você acha. Fala comigo, pode falar
comentar, mandar e-mail. Se quiser me acompanha no Instagram, que eu publico muitas dessas coisas. Inclusive essa frase aqui eu publiquei lá faz muito tempo. E agora que eu tô desenvolvendo aqui, às vezes tem coisa que eu não desenvolvo, só fica lá. Mas é legal pra caramba. Então me acompanha lá, mas me acompanha também no e-mail que eu vou deixar aí, porque algoritmos, né, limitam o que a gente vê ou não. E tem muita coisa boa que ela não tem um apelo algorítmico, mas é muito boa. Então, pouca gente vê, porque o algoritmo não encaixa com, com o algoritmo, mas é muito boa. Então, vou te mandar um e-mail, que no e-mail eu compilo um monte de coisa que eu publiquei em vários lugares e te mando lá um resumão. E lá você vê várias coisas que você pode ter interesse. Realmente fica... Eu gosto desse esquema, acho legal. Qualquer coisa fala comigo também. Manda uma mensagem direta no Instagram é melhor. E troca uma ideia. Me fala disso aqui também, do tema, o que você achou e tal. Que você já pensou nisso, que você vai desenvolver. Beleza? Um abraço.